Olá, pessoal. Na gravação de hoje, ainda no módulo sobre introdução ao conceito de causalidade e modelos de causalidade de acidentes, eu gostaria de falar um pouco sobre como lidarmos com o conceito de complexidade. Essa gravação está dividida em 8 pequenas partes, onde eu vou abordar o conceito de como lidamos com a questão de complexidade, vou ilustrar alguns exemplos de acidentes e incidentes para vocês. No final, vou fazer uma breve revisão da gravação e vou apresentar uma lição aprendida. Começando pelo fato de como devemos lidar com o conceito de complexidade. Assim, eu trouxe uma linha do tempo aqui para vocês, só para vocês tentarem entender, e observe que eu tenho algumas setas aqui na cor abóbora, ou laranja, se você preferir, e dentro dessa linha de tempo, eu tenho algumas siglas. Essas siglas, FIMEA, FTA, ETA, RASOP, gravata borboleta, análise de causa-consequência, FTA, ETA, são todas técnicas para análise de condições de perigo, análise de hazards, que são basicamente baseadas no modelo de cadeia de eventos de falha e que assumem que os acidentes são causados por falhas de componentes. Observe que todas essas técnicas elas foram criadas cerca de 70 a 50 anos dos dias atuais. E elas são amplamente utilizadas até nos dias de hoje. Mas se você perceber, vocês vão notar que a partir mais ou menos dos meados da década de 70 até os dias atuais, houve uma explosão na introdução de controle via computadores nos sistemas complexos que passaram a ser desenvolvidos. E houve também uma explosão exponencial na complexidade dos sistemas desenvolvidos nos dias atuais. Isso devido a novas tecnologias ou até mesmo com mudança no papel que os seres humanos passaram a ter perante esses sistemas. Então, embora nós tenhamos essa mudança drástica de complexidade nos sistemas desenvolvidos a partir de meados da década de 70, nós ainda continuamos a utilizar técnicas que já têm mais de 70 anos, 70, 50 anos de idade. Eu vou tentar mostrar alguns exemplos para vocês de que muitos dos problemas, dos acidentes que ocorrem nos sistemas complexos atuais, eles não são oriundos de falhas de componente. Vou começar por esse exemplo de um acidente com um míssil. Então, no momento que eu for narrar o enunciado do acidente, a descrição do acidente, eu gostaria que vocês fossem pensando qual componente falhou para que esse acidente ocorresse. Então, para esse primeiro exemplo, repare que algumas aeronaves da Marinha estavam transportando mísseis de um local para outro. E um dos pilotos ele executou um teste planejado. E nesse teste ele deveria mirar para uma aeronave que estava na frente dele. Ele foi dito para fazer isso. E ele deveria lançar um míssil falso. Só que, aparentemente, ninguém sabia que havia um software teoricamente inteligente e o software ele foi projetado para substituir um míssil sendo lançado por um outro, se no momento que o piloto desse o comando para lançar o míssil não tivesse uma boa posição. Ou, em outras palavras, nesse caso específico desse teste, havia uma antena entre o míssil e o alvo que deveria ser acertado. Tendo em vista que havia essa antena no meio e o software havia sido programado para caso acontecesse algo desse tipo, ele mudasse o míssil, o que aconteceu? No momento que o piloto disparou o míssil, em vez de ser lançado um míssil falso, foi lançado um míssil real, que estava localizado numa posição melhor, sem que uma antena estivesse no meio do caminho. Qual que foi o componente que falhou aqui? Se você pensar, o software não falhou. Ele fez exatamente o que estava programado para fazer.
se houvesse alguma coisa entre o míssil e o destino, ele deveria trocar para outro míssil, que não estivesse com algum obstáculo na sua frente, entre ele e o alvo. Então ele fez exatamente o que ele foi programado. Ou, em outras palavras, a gente não pode falar que alguma coisa falhou, que o software falhou, se ele, na verdade, está compatível com os requisitos levantados. E fez exatamente o que os projetistas quiseram que ele fizesse. Que ele fosse programado. A partir do momento que você define um requisito e o software atende os requisitos, você não pode falar que o software falhou. Na verdade, o que você pode dizer é que os requisitos possuíam falha, mas os requisitos são capturados pelos seres humanos. Vou ilustrar um outro exemplo. Esse é um acidente com um pousador polar na superfície de Marte. Então, uma sonda espacial, então essa perda inaceitável envolveu o pousador polar na superfície de Marte. Basicamente, a ideia, essa perda aconteceu porque no momento que eu estava aterrissando a sonda espacial, por um erro, entre aspas, que eu vou apresentar para vocês, ela caiu de uma altura que não estava previsto e espatifou no solo. Então, para vocês poderem entender, observe que é necessário, no momento de aterrissar, é necessário diminuir a velocidade da sonda espacial para que a aterrissagem seja feita de forma segura. Como que isso é feito? Isso é feito baseado na atmosfera do planeta Marte. Você tem um paraquedas para diminuir essa velocidade e aliviar essa queda. E você tem também motores de aterrissagem, de pouso, que é controlado por software. Só que, tão logo a sonda espacial tocar o solo, aterrissar, o software tem que ser imediatamente desligado. Para quê? Ele tem que ser desligado para que os motores sejam desligados, esses motores que diminuem a velocidade para que o pouso seja feito da maneira mais suave possível. Então tem que ser desligado para você não, teoricamente, danificar a sonda espacial. Porque esses motores, se você pensar, no momento que eu estou aterrissando, o motor, na verdade, ele faz uma força inversa, contrária, direção contrária, para justamente diminuir a velocidade. Mas a partir do momento que eu toco no solo, o motor não pode continuar funcionando, porque senão ele ergueria novamente a sonda espacial e poderia causar danos à sonda espacial. Então, no momento exato que ele fosse aterrissado, que tocasse o solo, o motor teria que ser desligado, porque você estaria assim de uma forma segura. E como que isso foi feito? Existiam vários sensores nas pernas da sonda espacial, desse veículo espacial, que fornecia essa informação que você tinha contato com o solo. Entretanto, o que aconteceu é que houve alguns sinais falsos do sensor, ruídos. Quando as pernas da sonda do veículo espacial eram implantados, gerava alguns ruídos. Só que esses comportamentos esperados não estavam nos requisitos de que eu poderia ter algum ruído que poderia interferir nesses sensores. Talvez não tenha sido incluído porque, teoricamente, o software não precisaria estar funcionando nesse exato momento. O software teria que funcionar no momento que eu tinha acabado de aterrissar para desligar os motores. Entretanto, os engenheiros de software, não os engenheiros de sistema, os engenheiros de software, eles decidiram iniciar antes, durante a descida, a aterrissagem, e já decidiram iniciar o software. Para quê? Para diminuir a carga no processador. O que aconteceu então? O software, entre aspas, pensou, com base nos ruídos, no momento que as pernas foram implantadas, foram colocadas em posição para aterrissar, o software pensou, entre aspas, que a sonda espacial já tinha aterrissado no solo. Só que não tinha. Não tinha ainda aterrissado. Ele ainda estava a 40 metros de altura. 40 pés, 40 metros de altura.
Só que como o software pensou que já tinha aterrissado, estava a 40 pés e não sabia, achou que tinha aterrissado, desligou os motores, que eram os motores que faziam a propulsão na direção inversa para justamente aliviar a queda. O que aconteceu? A sonda despencou de uma altura de 40 metros. E acho que não preciso dizer, toda a missão foi perdida. Que componentes falharam aqui? Observe que, mais uma vez, nada falhou. Na verdade, o que aconteceu foi um problema de comunicação, de engenharia de sistemas. O hardware não falhou, as pernas foram colocadas em posição para aterrissar. O software também não falhou. Ele fez exatamente o que os requisitos diziam. A partir do momento que você estiver no solo, desliga os motores. Só que não estava no solo. Mas o software em si não falhou. E mesmo assim o acidente ocorreu. Vou trazer um outro exemplo para vocês de um acidente. Existe um mecanismo nas aeronaves que chama reversor de empuxo. Quem já andou de avião percebe isso claramente no momento que é feita a aterrissagem. Quando o avião toca o solo e é feita a aterrissagem, você exerce sobre a gente uma força contrária à direção do avião, justamente para diminuir a velocidade da aeronave, para ajudar nos freios. Só que imagine que você está no ar, em cruzeiro. Você não pode acionar esses reversores de empuxo quando você está no ar. Porque se acontecesse isso, teoricamente, o seu avião ia perder sustentação e ia cair. Então, esses thrust reversers, esses motores de propulsão reversa, de empuxo reverso, eles só podem ser acionados quando a aeronave estiver no solo, quando estiver aterrissado. Dessa forma, é perigoso para uma aeronave para acionar esses reversores de empuxo caso esteja no ar. Para evitar isso, é feito em nível de design uma proteção dentro do software que impede que um piloto erroneamente ative esse reversor reverso, esse reversor de propulsão, quando a aeronave está no ar. Então, teoricamente, não consegue ser acionado. Como que o software sabe que foi feita a aterrissagem, né? Basicamente, algumas dicas para o software residem no fato no peso das rodas, né? E na taxa de rotação das rodas, né? Quando é feito a aterrissagem, com base nos pesos, do peso que está ali nos sensores, basicamente o software identifica que a aeronave está em solo. Tendo em vista que para o piloto é fácil, ele consegue observar visualmente e saber que ele aterrissou, mas o software não tem como. Uma das formas é baseada na taxa de rotação das rodas. Entretanto, por várias razões, não foi possível detectar essa aterrissagem. Por exemplo, a pista de pouso estava muito molhada nesse dia e as rodas hidroplanaram. Como resultado disso, como consequência de ter molhado e teoricamente ter sido um toque e você ter essa parte de hidroplanagem e ter um toque sensível no solo, o que aconteceu foi que teoricamente o software não entendeu que tinha pousado. Assim os pilotos não conseguiram ativar o reversor de empuxo. Não acionando o reversor de empuxo estando no solo, a velocidade para frear fica muito mais difícil. Então a aeronave continuou uma alta velocidade. Os pilotos pisaram, diremos assim, acionaram o motor de empuxo achando que estava no solo, mas o software não detectou isso. Na verdade, eles aceleraram mais ainda. O que aconteceu? O avião colidiu com um pequeno morro, uma pequena montanha no final da pista. A foto do avião aí. Que componentes falharam? Mais uma vez, observe que não teve falha de componente.
os componentes funcionaram da forma como foi pré-estabelecido. O que aconteceu foi uma falha de engenharia de sistema, mais especificamente de falha de requisitos, que não conseguiram capturar todos esses casos possíveis, devido ao sistema complexo. A questão de você aterrissar numa pista muito molhada e você, com base nisso, ter um toque muito suave no solo, fazendo com que o sensor de peso e de rotação da roda do avião no momento de aterrissagem não funcionasse de forma adequada, ou funcionasse, mas que não desse a entrada necessária para o software entender que tinha aterrissado, aí assim poderia ser acionado o reversor de empuxo. Mais um exemplo. Agora eu vou falar de um incidente. No estado de Washington, nos Estados Unidos, é muito comum lá o transporte via essas embarcações, os ferry, as balsas, né? Então, basicamente, você está com o seu automóvel, você coloca na balsa, porque é cercado por água. O estado tem muito isso. Seattle, por exemplo, é uma cidade assim, né? Nunca estive em Seattle, mas pelo que eu já li, Seattle é uma cidade do estado de Washington e aparentemente lá é dessa forma também. Então, essa área do estado de Washington tem muita água e muitas ilhotas, vamos pensar assim. Então, o transporte por balsas, você colocar o seu carro numa balsa para transportar, é muito comum. Como é muito comum aqui no Brasil também em determinados momentos. Quem foi, por exemplo, já em Porto Seguro, sabe que para você ir para Trancoso, uma das formas é você cruzar uma balsa para Arraial da Ajuda. É muito comum isso em diversas cidades e diversos países. Entretanto, teve um dia que esse sistema de transporte por balsa entrou em colapso. Ele entrou em colapso quando alguns carros que eram alugados, que fazia parte de alguma locadora de veículos, eles não conseguiram, você não conseguia ligar mais os carros, a ignição, no momento que você chegava no destino. Para você tentar entender, o que estava acontecendo é que as empresas de aluguel de carros decidiram instalar um dispositivo de segurança para evitar roubos. Basicamente, qual era a ideia? Se o carro, devido a um sensor, fosse detectado que o carro estava em movimento, mesmo com o motor desligado, automaticamente o dispositivo desabilitava os carros. Por que estava acontecendo? Que algumas quadrilhas estavam roubando carros assim, eles paravam um guincho perto do carro e não faziam ligação direta. Guinchavam o carro e levavam. Aí a empresa locadora de veículos decidiu criar esse dispositivo. Se o motor estiver desligado, mas o sensor perceber que o carro está em movimento, talvez sendo transportado por um desses caminhões ou guinchos que estavam roubando o carro, desabilitava o carro e não conseguia mais ligar. Só que o que aconteceu, né? A partir do momento que isso foi implantado em Seattle, ou no estado de Washington, em algumas outras cidades, a partir do momento que os carros subiam na balsa e você desligava o motor, a balsa começava a navegar. Aí os sensores detectavam que o carro estava em movimento com o motor não ligado. Desabilitava os carros. Quando a balsa chegava no destino, você não conseguia mais habilitar o carro. Imagina a confusão que dava. Por quê? Porque você não conseguia tirar os carros agora das balsas. Aí tinha que ficar buscando guinchos pela cidade para tirar todos os carros da balsa, porque eles estavam impedindo que outros carros que não eram das locadoras pudessem sair da balsa. Que componente falhou aqui? Observe também que nada falhou. Vocês já estão percebendo o padrão, né? Eu estou falando de vários acidentes e incidentes ocorridos em que não houve falha de componentes. Nesse caso específico, o que aconteceu foi que, embora aparentemente a ideia parecesse ótima desse dispositivo para impedir esses roubos, aconteceu uma situação que as pessoas, os projetistas do sistema, não pensaram, que era a questão da balsa, para transportar os veículos. É o que a gente chama unknown
unknowns. O que é o desconhecido do desconhecido? São riscos que surgem a partir de situações que são inesperadas, que as pessoas não imaginavam que elas poderiam ser levadas em consideração. É o desconhecido. Mas o que falhou? Nada falhou. Apenas as pessoas não conseguiram, na época que projetaram o sistema, pensar nesse caso em particular. Mais um exemplo da linha aérea Red Wings, desse acidente com esse voo. Mais uma vez, isso aqui tem a ver com crosswinds, mas tem que ver a questão de aterrissagem também. Então, esse acidente envolveu uma aeronave, né, que estava aterrissando em Moscou em 2012. Um toque suave, feito na pista de aterrissagem, mais suave do que o normal, meio que ocasionou este acidente. Basicamente, o que aconteceu? No momento de aterrissagem, havia crosswinds, ventos muito fortes na lateral. E com base nesses fortes ventos, justamente o peso das rodas não foram suficientes para ativar o thrust reverse, o reversor de empuxo. Assim, o reversor de empuxo não conseguiu detectar que estava aterrissando, porque tinha vento lateral, fez com que a aeronave inclinasse, digamos assim, um pouco algum ângulo, aí os pneus fizessem um toque muito suave no solo, na pista, que não fosse suficiente para detectar que tinha aterrissado e que o software poderia ativar o reversor de empuxo. Só que os pilotos estavam olhando, inspeção visual. E eles, como que eles viram que na verdade tinha aterrissado, eles acharam que, como de costume, os reversores de impulso seriam acionados. Dessa forma, com um espaço curto do tamanho da sua pista de aterrissagem para parar a aeronave, eles, na verdade, aceleraram. Enquanto eles deram comando para acionar o propulsor reverso, na verdade, o que aconteceu é que ele acelerou mais ainda, porque o software achou que não tinha pousado. Como a pista era curta, o que aconteceu? Eles colidiram também no final da pista. Qual que foi os componentes que falharam aqui? Eu acho que vocês já perceberam o padrão. Nada falhou também. É apenas um outro exemplo que os acidentes, principalmente nos sistemas atuais complexos sociotécnicos e muito baseados em software, eles podem ocorrer não apenas por falhas de componentes, ocorre também devido a interações inseguras entre os componentes constituídos do sistema, que não necessariamente falharam. Todos esses exemplos, nada falhou. Nenhum componente individual falhou. Mas mesmo assim os acidentes ocorreram. Os componentes, na verdade, todos esses exemplos que eu passei para vocês, eles estavam de acordo com os requisitos levantados. Mas mesmo assim, os acidentes ocorreram. Então, recapitulando aqui, observe que grande parte das técnicas de análise de condições de perigo, de análise de hazards, que nós utilizamos nos dias atuais, elas são bem antigas. Todas têm mais de 50 anos. E elas foram criadas e funcionam muito bem, principalmente na época, porque elas foram criadas numa época que os sistemas não eram tão complexos e tão baseados em software como são os sistemas atuais. Então, eu não estou dizendo aqui que essas técnicas FIMEA, FTA, ETA, RASO, não estou dizendo que elas são ruins ou que elas não funcionam, mas elas foram criadas assumindo que os acidentes são baseados em falhas de componentes. E eu acabei de mostrar para vocês vários exemplos que nos sistemas complexos de hoje, não necessariamente os acidentes são ocasionados por falhas de componentes. Muito pelo contrário, às vezes os componentes funcionam da forma como foram estabelecidos dentro dos seus requisitos e os acidentes continuam ocorrendo. O que eu quero tentar mostrar para vocês é justificar que, embora realmente ainda tenhamos problemas de falhas de componentes, alguns tipos de problemas que ocorrem nos sistemas de hoje não são de falhas de componentes, como, por exemplo, design de software, falha de requisitos. Então, querer usar essas técnicas antigas para esses novos problemas não vai adiantar.
Nós precisamos complementar essas técnicas com novas técnicas que permitem, entre outras coisas, capturar não apenas falhas de componentes, mas capturar também problemas de design, que possa envolver seres humanos e que dessa forma possam complementar as técnicas antigas, diremos assim, antigas, fazendo com assim a gente consiga prevenir uma gama maior de acidentes. De maneira resumida, o conceito de complexidade está criando muitas questões desconhecidas que não podem ser identificadas apenas particionando seu comportamento do sistema em uma cadeia de eventos de falha. Nós temos que entender a cadeia de eventos de falhas, ok, mas não é suficiente. Já foi uma lição aprendida que eu apresentei para vocês. Nós temos que entender os porquês. Quais as condições que levaram aqueles eventos e quais são os fatores sistêmicos que contribuíram para aquele acidente. Para isso, será que as técnicas de análise de condições de perigo, as técnicas de análise de hazards, criadas há mais de 50 anos, elas são suficientes para os dias atuais? A resposta é não. O conceito de complexidade aplicado aos sistemas que desenvolvemos atualmente está fazendo com que propriedades sistêmicas de qualidade do seu sistema, tais como safety e security, que não estão relacionados com o comportamento de componentes individuais, mas sim estão relacionados com a interação entre os componentes. Ou seja, os componentes individuais não estão falhando, mas a interação complexa entre esses componentes fazem com que propriedades venham à tona, o que a gente chama de propriedades emergentes. E essas propriedades emergentes não são capturadas pelas técnicas tradicionais de análise de situações de perigo, de análise de hazards. Qual é a lição aprendida? Os acidentes de hoje não apenas resultam de falhas de componentes. Nós temos que levar em consideração erros de design. Essa gravação foi criada a partir de uma adaptação de algumas imagens e a partir da referência presente nos slides criados pela professora Nancy Levinson, apresentados no workshop do MIT deste ano. E também alguns outros detalhes podem ser encontrados nas páginas 7 a 9 do STPA Rio do Povo.